Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje foi uma correria pela manhã, não consegui fazer o nosso devocional, mas estamos aqui para trazer uma palavra especial baseada no Salmo 54. O nosso tema hoje é do desespero à libertação. Do desespero à libertação. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, complexo, complicado na sua vida. Então, vemos aqui a importância dessa palavra para você nesta tarde. Estamos aqui na igreja, ministrando essa palavra. Então, vamos que vamos aprender através do Salmo 54, lições valiosas de como sair do desespero e ir para a salvação, a libertação, a bênção, a plenitude de tudo aquilo que Deus prometeu e sonhou para nós. A Bíblia diz no Salmo 54: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si? Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. E essa frase me chamou muita atenção. O Senhor é quem sustenta a minha vida. O Senhor é quem me sustenta a vida. Será que você pode repetir comigo? O Senhor é quem me sustenta a vida. Versículo 5, ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque és bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Então vamos ver aqui o que nós podemos aprender através desse trecho da palavra de Deus. Do desespero à libertação, Salmo de número 54. Como vimos aqui, esse é um salmo de Davi, em meio a uma fuga que ele tem diante de uma situação aqui complexa, onde os zifeus, que eram membros da sua própria tribo, a tribo de Judá, quando Davi foi descansar no meio da sua tribo, no meio do seu povo, alguns, para agradar a Saul, se voltaram contra Davi e entregaram a área geográfica, a localização de Davi, a 25 quilômetros a sudeste de Hebrom. Então, nós vemos aqui pessoas da mesma tribo de Davi entregando o seu próprio irmão para querer agradar o rei Saul, que estava procurando Davi. Spurgeon fala o seguinte: para bajularem as boas graças de Saul, os zifeus se tornaram culpados de grave inhospitalidade. Não se importaram que sangue inocente fosse derramado, contanto que ganhassem um sorriso desairoso daquele monarca. Davi chegou de forma quieta entre eles, esperando ter descanso das suas muitas fugas, com base na perseguição que Saul fazia contra ele, baseado no seu ciúme, na sua inveja, porque Deus já havia desprezado Saul e havia ungido o rei Davi para ser o futuro rei de Israel. Então Davi chegou quieto ali entre eles, esperando ter descanso das suas muitas fugas, mas eles os espreitaram de longe na sua moradia solitária e o traíram. Então, nós vemos aqui que mesmo poderosos terão facilmente mais amigos numa causa do mal do que os piedosos, os homens de Deus, as mulheres de Deus, numa causa boa. É o que nós vemos claramente nesse salmo, que está relacionado a essa história de quando os zifeus, membros da própria tribo de Davi, entregaram Davi a Saul. Então nós vemos um primeiro ponto aqui, do versículo 1 ao versículo 3, o primeiro princípio, a primeira lição que nós queremos ensinar para você, um clamor do salmista. O salmista Davi aqui fazendo um clamor diante do Senhor. Os traidores de Davi eram pessoas oportunistas, que queriam agradar, como eu falei, o rei Saul, mesmo à custa de trair uma pessoa inocente, no caso aqui Davi, seu próprio irmão
que era membro da própria tribo. É digno de nota que Davi já era o rei futuro de Israel. Por direito, Davi seria o rei de Israel e foi. E nele estava o futuro nacional, o futuro dinástico, inclusive a promessa da vinda do Messias pela linhagem de Davi, tanto é que Jesus é conhecido como filho de Davi. Essa amarga traição ensejou a Davi a clamar a Deus várias vezes, e 4 verdades podem ser observadas nesse clamor do salmista diante de Deus, do versículo 1 ao versículo 3. Em primeiro lugar, a quem Davi pede? E a resposta está no versículo 1. Ó Deus, Davi clama a Deus. Davi não clama a pessoa, Davi não clama a santo, Davi não clama coisas desse mundo, ele clama a Deus. Ele não pede livramento do seu braço forte, dos seus dons, do seu talento, do seu patrimônio, mas recorre ao Deus Todo-Poderoso. Warren Wiersbe, um grande comentarista do texto sagrado, destaca que Davi usou 3 designações de Deus. Nós vemos Davi utilizando a palavra Elohim, do versículo 1 ao versículo 4. Depois Davi usando a palavra Adonai, no versículo 4 também. E vemos a palavra Yahvé no versículo 6 desse lindo salmo. Então essas 3 palavras, Elohim, Adonai e Yahvé. 3 nomes de Deus relacionados ao caráter de Deus, tá bom? Elohim, o Deus plural, o Deus triuno. Adonai, o Senhor possuidor da vida, o Senhor de tudo e de todos. E Yahvé, o Deus da aliança. Em segundo lugar, o que Davi pede? O que Davi pede é o segundo destaque quando estamos falando sobre o clamor do salmista. Ele diz: salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Então nós vemos aqui Davi clamando pela justiça de Deus, pelo poder de Deus a seu favor. Deus como justo juiz dele, aquele que recompensa os bons e os maus. Aqui faze-me justiça é um termo judicial, embora o veredito possa ser pronunciado com atos salvadores de Deus e não com palavras. Em terceiro lugar, nós vemos aqui como Davi pede diante de Deus. Como se pede diante de Deus? No versículo 2 ele diz: escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvidos às palavras da minha boca. É a oração de Davi. Aqui nós vemos uma oração com senso de urgência. Talvez você esteja vivendo uma situação assim, um senso de urgência, uma necessidade urgente. A Bíblia chama de oração urgente de clamor, é um clamor desesperado, ou súplica, né? Aquela oração fervorosa em meio a uma situação, um senso de urgência, uma necessidade urgente diante do Senhor. Em quarto lugar, nós vemos Davi. Por que Davi pede? Em quarto lugar, por que Davi pede no versículo 3? E aí ele mesmo responde: pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si? Ou seja, outras palavras, Davi está dizendo: será que Deus não está vendo essa situação toda? E Davi aqui, é claro, está sangrando o seu coração, sofrendo a dor da traição dos seus próprios compatriotas, dos seus irmãos de tribo, seus inimigos que acabaram se levantando em uma ocasião favorável para tirarem a sua vida. Seus intentos contra Davi são intentos homicidas, né? Derramando sangue inocente. Inimigos que não temem a Deus, que não dão proeminência na vida, nem vivem de conformidade com os mandamentos do Senhor. Por isso, eles não têm freio moral, por isso, eles não podem impedir o seu ímpeto assassino. É o que nós vemos nesse grupo que se levantou contra Davi, os zifeus, que levaram até Saul a localização e entregaram Davi para Saul. É claro que Deus, graças a Deus, deu livramento. Então, um segundo momento, segundo princípio, auge aqui que nós queremos trazer para você, além de um clamor, nós vemos uma confissão. Nós vemos Davi aqui fazendo uma confissão. Nos versículos 4 e 5 do Salmo. Em face àquela traição sofrida por Davi, por onde Davi andava, Davi confessa uma firmeza inabalável, uma confiança total
em Deus. E você que está me ouvindo, será que tem essa firmeza inabalável? Será que você tem essa confiança total em Deus? 3 verdades são destacadas aqui. Primeiro, Deus como um ajudador onipotente. Deus é o nosso ajudador onipotente. Você vê no versículo 4, na parte A do versículo, quando o salmista diz: eis que Deus é o meu ajudador. E Deus vai nos ajudar se nós somos dele, se ele é o nosso Senhor, e ele será o nosso ajudador. Não é qualquer ajudador, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que criou os céus e a terra. É o braço onipotente de Deus agindo a nosso favor. Warren Wiersbe, um outro erudito da palavra de Deus, diz que aqui o salmista usou como ajudador o termo Ezer. E o termo Ezer no hebraico está relacionado com Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Será que você pode falar comigo? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso está relatado lá em 1 Samuel 7:12. Foi também nessa época que Jonatas, o filho de Saul, visitou Davi e o Senhor usou para dar um novo alívio, um novo ânimo ao seu amigo de aliança, ao seu servo, aqui no caso Davi. Está relatado lá em 1 Samuel 23:16-18. Ou seja, nem sempre Deus envia apenas anjos para nos proteger e nos consolar. Muitas vezes Deus também envia homens e mulheres de fé, anjos de fé, né? Irmãos preciosos, cristãos, para ministrarem ao nosso coração. Charles Swindoll, também um outro estudioso da palavra de Deus, diz que a palavra Ezer transmite também uma ideia de resgate. Deus como nosso resgatador, e resgate fala de uma ajuda indispensável. Deus é o nosso ajudador indispensável. Sem ele estaríamos totalmente perdidos, né? Então, nós vemos aqui na vida de Davi que é o Senhor quem fornece o que lhe falta para sobreviver, o que lhe falta para ser liberto dos ataques dos seus inimigos. É o Senhor quem é o nosso provedor, é o Senhor quem é o nosso protetor, é o Senhor quem é o nosso libertador. E isso é tremendo e isso é maravilhoso. Em segundo lugar, nós vemos aqui Deus como um sustentador fiel. Deus como um sustentador fiel, está lá no Salmo 54, versículo 4, parte B, quando o salmista diz: o Senhor é quem me sustenta a vida. Que declaração linda, que declaração maravilhosa. O Senhor é quem me sustenta a vida, ou seja, Yahvé, o Senhor, o Deus da aliança, é aquele que me dá vida, é aquele que me mantém vivo, é aquele que me protege dos homicidas, dos homens maus, dos assassinos, de todos aqueles que querem e intentam contra o nosso mal. É aquele que nos dá escape diante das armadilhas do inimigo, do laço do passarinheiro. É o Senhor que nos sustenta a vida. Nossa vida é sustentada pelo próprio Deus, Yahvé, o Senhor, o Deus da aliança. E no terceiro lugar, nós vemos aqui o salmista Davi colocando Deus como um vingador justo. Deus é o nosso vingador justo. Ou seja, a palavra de Deus diz no versículo 5: ele retribuirá o mal aos seus opressores, por tua fidelidade dará cabo deles. Olha que promessa tremenda. Ou seja, quem semeia vento, colhe tempestade. Quem pratica o mal será recompensado com o mal. Os opressores recebem a merecida punição pelos seus erros, pois aqueles que se empenham para exterminar serão exterminados, segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz: o que semeia na carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, lá em Gálatas diz, colherá a vida eterna. Nas palavras de Spurgeon, um outro grande comentarista, o príncipe dos pregadores inglês, ele diria já: os que atiram flechas de maldade para cima verão essas flechas caindo em cima de si mesmos. Vou repetir: os que atiram flechas de maldade para cima verão que essas flechas cairão sobre si mesmos. Muitas vezes o coice da arma dos opressores acaba matando a eles mesmos. Nas palavras também de um outro comentarista, Charles Swindoll, a injustiça dos ímpios está fadada
a sair pela culatra. Vou repetir: a injustiça dos ímpios está fadada a sair pela culatra. E a terceira lição que nós aprendemos aqui através desse salmo, está no versículo 6 e 7, uma oferta que o salmista declarando uma oferta ao Senhor. Ou seja, pela fé Davi promete a Deus sacrifícios, louvores, adoração ao seu Deus, ao Elohim, ao Adonai e ao Yahvé. As três nomenclaturas de Deus que nós vimos aqui no Salmo 54. Suas mãos e seus lábios estão dispostos a adorar a Deus, a exaltar a Deus, a proclamar louvores ao Senhor, a dar ações de graças, e destacamos aqui 4 verdades para guardarmos no nosso coração com relação a uma oferta que podemos entregar a Deus, a um sacrifício espiritual que entregamos a Deus, versículo 6 e versículo 7 do Salmo 54. Primeira lição: o que se oferece? Está no versículo 6. Davi é um adorador e mesmo sob circunstâncias medonhas, difíceis, complexas, diante de traidores cruéis, seu coração se volta a Deus em adoração. Como é que está você no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de tribulação? Você continua adorando a Deus, louvando a Deus, oferecendo ao Senhor sacrifícios de louvor, cantando louvores? É o que diz aqui: oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios e louvarei o teu nome, ó Senhor. Então nós vemos aqui ele oferecendo sacrifícios de louvor, sacrifícios diante do Senhor. Então esses sacrifícios só poderiam ser feitos em qualquer ocasião, são sacrifícios de agradecimento do povo de Israel. Você vê isso em Levíticos 22, 17 a 30, em Números 15, de 1 a 12, sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração, sacrifícios de gratidão ao Senhor. Só dá uma oferta quem é grato, quem é agradecido, quem reconhece aquilo que Deus tem feito na sua vida. Num segundo momento, vemos como se oferece a Deus. No versículo 6 ainda, Davi promete oferecer sacrifícios de modo voluntário. Ou seja, toda oferta, todo sacrifício deve ser voluntário ao Senhor. Derek Kidner, um outro comentarista, fala desse aspecto voluntário do sacrifício e diz que nenhum voto foi incluído na oração pedindo socorro. Não se trata de dizer com efeito: se tu fizeres isto, eu te darei aquilo. Não é uma barganha com Deus, não é a base de trocas com o Senhor. Pelo contrário, é uma oferta de gratidão voluntária em reconhecimento e adoração por tudo aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Num terceiro lugar aqui vemos a quem se oferece. A quem se oferece? Davi oferece sacrifício não aos deuses pagãos, não aos deuses das outras nações, não aos deuses dos filisteus, os inimigos maiores aqui, além dos moabitas e os outros inimigos, os assírios, os sírios, os caldeus, não! E nós vemos aqui a quem se oferece essa oferta, mas ao Senhor, o único Deus, o Elohim, o Adonai, o Yahvé, o Senhor, o Deus de aliança, o Senhor possuidor da vida, o Adonai, e também o Elohim, o Deus triuno, o Deus plural, o Deus todo-poderoso. Em quarto lugar, por que se oferece uma oferta ao Senhor, que nós vemos aqui no Salmo 54, versículos 6 e 7? Duas são as motivações que Davi tem para oferecer voluntariamente sacrifícios ao Senhor. A primeira é trazendo à tona o caráter de Deus. Quem Deus é? Quais são as suas virtudes? Quais são as facetas do seu caráter? E ele diz aqui no versículo 6, porque Deus é bom. Porque és bom, Senhor. Davi encara a crueldade dos traidores e contrasta com a bondade do coração de Deus. A maldade que se levantou contra ele de forma injusta e a bondade do Deus que o protege, e maravilhoso é o Senhor. Então ele pode adorar a Deus por causa da sua bondade e atribui à bondade de Deus o fato de escapar de todas as tramas, de todas as armadilhas que os ifeus, que Saul e que outros, Dog, o Edomita, também várias vezes ali se levantaram contra ele, armaram contra ele. Mas Deus de todas elas, Deus os
deu escapatória. Eu quero declarar sobre a tua vida que também haverá escapatória, haverá bênção de Deus. Em segundo lugar, nós vemos que Davi, como causa, motivação para oferecer sacrifício a Deus, são as obras de Deus. O que Deus tem feito na sua vida? Quais são as obras de Deus na sua história, na sua trajetória? Está lá no versículo 7, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos, no versículo 7 do Salmo 54. Ou seja, Davi adora a Deus por meio de sacrifícios voluntários, de louvores genuínos, de um coração adorador. Davi adora a Deus por meio desses sacrifícios, desses louvores, não apenas por causa da bondade de Deus, que lhe deu livramento em meio às suas tribulações, às suas dificuldades, mas também pela justiça de Deus agindo a seu favor, que trouxe ruína aos seus inimigos. É o que nós vemos nesse lindo salmo. Charles Swindoll, ele termina aqui relatando o final desse salmo, dizendo: os primeiros versículos desse salmo descrevem uma situação medonha, que incita Davi a implorar a ajuda de Deus. Porém, nesse último versículo, versículo 7 do Salmo 54, o seu desânimo converteu-se em triunfo, em alegria, em vitória, em superação. Muito embora Davi não saiba como, nem quando Deus agirá em seu socorro, mesmo assim ele escreve com completa confiança, uma confiança inabalável no Senhor. Como é que está a tua confiança em Deus? Como é que está a sua fé firme? Ela está inabalável no Senhor? Assim como Davi confiava no Senhor, será que você confia em Deus? Será que você se rende completamente a Ele? Será que você adora Ele? Então, os 3 pontinhos que nós aprendemos. O primeiro deles, Davi, num primeiro momento, levanta um clamor para Deus. Versículos 1 a 3 do Salmo 54. Depois, Davi faz uma confissão a Deus. Versículo 4 e versículo 5. E no final, vemos Davi fazendo uma oferta voluntariosa, de louvor e adoração a Deus, reconhecendo que Deus é bom, que o caráter de Deus é extraordinário e que as obras de Deus são grandiosas sobre a nossa vida. Amém? Espero de alguma maneira ter contribuído para que você compreendesse, entendesse de maneira mais eficaz o Salmo de número 54. Um pequeno salmo de 7 versículos que tem muitas lições maravilhosas para nos ensinar. Aqui no link de descrição tem os nossos dias de culto, o endereço da igreja, as informações de como você pode contribuir conosco, as nossas mídias sociais. Aperta aqui no aviãozinho, compartilhe, deixe seus comentários e assista novamente esse vídeo. Se você chegou aqui no final, vai ficar disponível no Instagram, no YouTube e no Facebook. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que tudo aquilo que você colocar as mãos seja agraciado e abençoado pelo Senhor. Quero mandar um abraço para o Josué Matos, a Sérgia Larissa, o Vinícius Guerini, o pastor José Itamar, o apóstolo Fábio Campos, o Marcelo Rodrigues, a Elizabeth Souza, a Sandra Giomo, o Eric Bruno Melo, o Abel Lima, meu cunhado querido, e todos os nossos amados irmãos que estiveram aqui conectados, ou pelo menos assistiram um trecho desse vídeo, sejam abençoados e agraciados pelo Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família. Que tudo aquilo que você colocar as mãos seja abençoado, agraciado pelo Senhor. Você que está aqui em Umuarama, que está me assistindo e quer vir nesta quarta-feira às 20 horas, vem estar conosco. Teremos um preletor de fora, um homem de Deus tremendo, o pastor Osvaldo. Vai estar conosco, Osvaldo Batista, da Assembleia de Deus Ministério Vitória, lá de Campo Mourão, vai estar conosco aqui ministrando. Vem estar conosco, uma palavra especial do coração de Deus para o seu coração, um homem do fogo, um homem cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você no dia de hoje. Vem estar conosco e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se levante em Deus como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Aqui no link de descrição tem todas as informações. Contribua conosco para que Deus continue te prosperando, abençoando, que haja paz, prosperidade e bênção de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. E guarde essas lições preciosas que nós aprendemos no Salmo 54 no seu coração. Amém?
A graça e a paz de Jesus esteja sobre você.